jovens desse ano, sabe? A gente vai se reunir para estudar a palavra de Deus. A gente vai começar o ano estudando o livro de Filipenses e a gente pretende fazer isso de uma forma bem informal, entre amigos mesmo, com alguma conversa e muita vontade de aprender mais de Deus. Essa primeira reunião vai ser na casa de Davi Cambolim. Acho que você pode procurar, ou então provavelmente durante esse ano a gente vai colocar no Facebook direitinho o horário da reunião e o local da casa dele. Mas fica aqui no Bar dos Estados, deve ser às 8 horas da noite da sexta-feira, certo? Dia 7. Então é isso. Queria chamar agora o professor Leonardo. Não, estou brincando, sou eu que vou falar a mensagem. Só para quebrar o gelo, né? Gente, já que Sabrina não falou muito de como o Renan estava, né? Essas coisas. O tempo estava passando, né? Então, eu quero dizer a vocês que Renan ligou para mim hoje. É um pastor muito cuidadoso, né? E acho que ele sabia que eu ia ministrar a palavra hoje. Ligou para mim para perguntar como é que estavam as coisas, como é que estava a preparação, se estava tudo certo. Acho que talvez queria se certificar que eu não ia falar nenhuma besteira. E graças a Deus o professor Leonardo me ajudou muito. E aqui eu estou, espero que Deus fale através da sua palavra. Sua palavra que é vida eficaz e que transforma os nossos corações. E aí, quando o Renan falava comigo hoje, ele estava contando um pouquinho das suas experiências da África, dizendo que estava, na verdade, na capital de Guiné-Bissau, a cidade de Bissau, estava pronto a partir para o Senegal e depois começar a sua jornada aí de volta para o Brasil. Acho que ele deve chegar por aí durante o meio da semana, talvez a quarta e tal. E eu me lembrava que eu, assim como minha noiva Bel, a gente se preparou para ir para essa viagem, na verdade. A gente estava dentro de um grupo que ia para a África, sabe? E, infelizmente, por causa de algumas provas que a gente precisou fazer, provas para a residência, eu e Bel, a gente acabou sem poder ir, apesar de ter participado das aulas de crioulo e todas aquelas coisas, de viver aquele grupo e tal. E eu vou ser bem sincero, eu fiquei com um pouco de inveja de Renan porque ele estava lá hoje. Na verdade, talvez, não sei se a gente pode dizer que é uma inveja, que é um sentimento ruim ou alguma coisa desse tipo, mas eu fiquei com muita vontade de ter aquilo que Renan estava tendo naqueles dias. Renan e todos os outros meninos, é claro. Acho que eu e Bel, a gente sentiu essa inveja no momento que eles partiram e eu senti de novo quando eu falei hoje com o Renan. Certamente, semana que vem, vou sentir de novo, porque eles vão contar o que aconteceu lá e como eu queria estar vivendo aquilo que eles viveram. E aí eu vi que Deus respondeu uma das minhas orações. Eu tinha pedido a Ele durante a semana que Ele me desse algo para falar na introdução da mensagem e Ele me deu. Essa é a minha introdução. A gente vai falar sobre inveja hoje. Então, na verdade, a inveja que eu senti foi a graça de Deus sobre a minha vida, para que eu começasse essa mensagem de uma maneira que prendesse a atenção de vocês, porque eu sei que vocês gostam muito de Renan e todas essas coisas. Ele está bem, está tudo tranquilo, eles vão voltar, então espere só mais um pouquinho, é a última vez que eu falo. Semana que vem já é Renan mesmo. Mas durante a semana, quando eu estava preparando a mensagem continua a série sobre os sentimentos à vista da Bíblia. A gente vai falar hoje sobre ciúme e inveja, e eu me lembrava da minha infância, sabe? Todos os verões, quando dava mais ou menos o mês de dezembro, a gente ia todo mundo para a casa da minha avó, ali no Poço, e ficávamos todos nós, eu, meus primos e tudo, e eu gostava muito de brincar na praia e tal. Mas um dos meus primos, ele é somente um ano mais velho que eu, ele gostava muito de videogame, sabe? E os seus pais davam sempre os videogames mais modernos para ele. Cara, eu não tinha videogame na época e eu amava jogar videogame. E talvez assim, por ter a praia todos os dias ali por perto, ter toda aquela bola, aquela brincadeira e tal, eu achava que o videogame era uma coisa diferente, era mais legal e eu queria muito jogar videogame. Só que na hora que ele liberava o videogame para jogar, tinha muito primo para jogar, então a gente jogava só uma vez ou duas e eu perdia porque eu não era muito bom, já que eu
praticava pouco, e aí já passava o meu controle para outro primo. Depois eu ganhei um videogame, mas logo que eu ganhei o meu videogame, ele já tinha comprado um mais moderno que o meu, então eu zerei o Mario rapidinho. Fiquei querendo Mario é um jogo, não sei se acho que só alguns não vão conhecer, mas eu fiquei doido para ter o videogame que ele tinha. E quando eu pude então ganhar no outro Natal um videogame um pouquinho melhor, ele já tinha comprado um melhor e por aí vai. Até que nesse segundo videogame eu fiz, não dá mais para acompanhar. E aí acabei deixando para lá esse história de videogame, afinal tinha coisa melhor para fazer. Já estava crescendo um pouco, entendendo um pouquinho melhor, mas, cara, eu vou ser sincero, eu invejava muito o videogame do meu filho. Às vezes eu me acordava um pouquinho mais cedo que todo mundo, a maioria dos meninos acordavam tarde, e eu ia lá no quarto dele, enquanto ele estava dormindo, ficava jogando baixinho. Quando ele acordava, eu ia lá, era uma vergonha, mas eu jogava videogame. A verdade é que, como seres humanos que somos, todos nós temos algumas necessidades básicas para viver, ou melhor, para sobreviver. A gente precisa de água, a gente precisa de um pouco de alimento todos os dias, com certeza, e em geral a gente precisa de algum abrigo suficiente para que a gente não se congele, vamos dizer assim. Talvez aqui em João Pessoa a gente precise de uma sombra, mas sobreviver, o que nós precisamos para sobreviver é muito pouco, muito simples: água, comida e abrigo. Mas a partir do momento que temos essas coisas, nós passamos a buscar outras coisas para viver de forma mais confortável, talvez, para viver de forma mais prazerosa. E a gente passa a se fazer perguntas: por que eu vivo, para que eu vivo? Ou melhor, como eu quero aproveitar a minha vida, como é que eu quero viver? Eu quero viver com algum conforto. Eu não quero só água, eu quero refrigerante, eu quero suco, eu quero vinho de boa qualidade. Eu não quero só comida. Arroz e feijão é bom, mas todo dia enjoa. Eu quero mais do que arroz e feijão. Se eu puder comer num restaurante bom todos os dias, como seria maravilhoso. Eu não quero só abrigo que me impeça de congelar, ou uma sombra que me impeça de torrar nesse calor de uma pessoa. Eu quero uma casa legal, uma casa com ar-condicionado, se puder, e que, se puder ser num condomínio legal, uma casa bonita, uma casa espaçosa, eu quero isso. Mais do que coisas materiais, o nosso coração também ia ser, às vezes, por relacionamentos. A gente pode até colocar os relacionamentos também como uma necessidade básica, já que Adão, lá no início, viveu sozinho e não foi capaz de cumprir o seu propósito. Ele precisou de Eva para encher, para se multiplicar e encher a terra como Deus havia mandado. E nós não queremos somente relacionamentos quaisquer distantes, nós queremos relacionamentos próximos, relacionamentos prazerosos, relacionamentos que tragam coisas boas para a nossa vida. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Ao mesmo tempo que queremos essas coisas, nós vivemos em um mundo cheio de recursos limitados. E nem todos conseguem alcançar essas coisas. Nem todos conseguem ter boa comida, bebidas diferentes, um bom abrigo, uma boa casa. Nem todos conseguem ter bons relacionamentos. Diante disso, parece que nunca estamos satisfeitos com o que temos. Parece que, se temos água, nós queremos pelo menos um refresco. Se temos um refresco, nós queremos o suco da polpa. E se não, quando a gente consegue ter o suco da polpa, a gente quer o da fruta. Parece que quando a gente consegue um apartamento, nosso primeiro apartamento, saímos do aluguel, a gente, no dia seguinte, depois de tanta felicidade, parece que a gente já olha para a casa do nosso amigo e aquela casa no condomínio bonito e não, eu quero mesmo uma casa como essa. Parece que quando a gente consegue comprar o nosso primeiro carro, o nosso olho já se volta para um Pajero, ou quando a gente tem um Volkswagen, a gente quer um carro mais legal, um Audi, ou alguma coisa desse tipo. E sinceramente, não é só o material
fosse assim, os ricos nunca teriam falta de nada, ou nunca invejariam algo de outra pessoa. Nós nunca estamos satisfeitos. Enquanto o pobre anseia por pagar suas contas, ou até mesmo por ter algo para comer todos os dias, o rico queria muito uma esposa que não olhasse somente para o seu dinheiro, para as suas posses. Enquanto a criança pobre queria um pouco de água, ou até um brinquedo simples que seja, a criança rica queria pais presentes. A grama do vizinho sempre parece mais verde, não é verdade? Enquanto uma criança podia brincar, andar de bicicleta, ele queria o videogame do primo. Esse sou eu. Mas não é verdade que a grama do vizinho sempre parece mais verde? Parece que sempre a gente quer proteger algo que a gente tem e que a gente gosta muito. Como era o caso, talvez, do meu primo com o seu videogame, ele não deixava a gente jogar a qualquer hora ou alguma coisa desse tipo. Ou a gente quer algo que o outro tem e a gente não pode ter. Diante do fato que o mundo tem recursos limitados, nem todos têm o que as coisas que desejam. Dois sentimentos aparecem e é sobre eles que a gente quer falar hoje. Sobre o ciúme e a inveja, à luz da Bíblia. Bom, vamos começar definindo os dois sentimentos. Enquanto inveja diz respeito a querer o que o outro tem e você não, seja isso status, sejam bens, posses, sejam relacionamentos. O ciúme diz respeito ao desejo de proteger o que se tem, ou às vezes se acha que se tem, e que tememos perder para alguém, seja uma posse, seja um status, algo que você tem e que você não quer deixar de lado. Isso pode resultar sim em uma vigilância exagerada, algo destrutivo. Mas nem sempre vai resultar. Talvez a inveja tenha minhas dúvidas. Hoje eu me peguei perguntando e ia dizer a vocês, não, a inveja é sempre destrutível. Mas aí, quando eu pensei no meu exemplo de Renan, poxa, como eu queria viver o que Renan está vivendo. Não estou querendo isso a ponto de querer passar por cima de outra pessoa para isso, mas eu quero sim servir a Deus como Ele estava servindo. Então, a gente pode dizer que tanto o ciúme quanto a inveja podem ter seu lado redimido e não destrutivo. O ciúme, especificamente, é um sentimento que a Bíblia fala que Deus tem por nós. E a gente vai entender isso um pouquinho melhor hoje. E no nosso plano terreno, a gente pode dizer que o ciúme é a única reação legítima a algo que ameaça uma relação exclusiva, como é o caso do casamento. É correto ter ciúme do seu esposo ou da sua esposa. Diante disso, vamos até a Bíblia, vamos até o Salmo 73. Vocês podem abrir, a gente vai, se vocês tiverem dois marcadores aí na Bíblia, vocês podem colocar no Salmo 73, 7 trechos, certo? E nos capítulos que a gente vai conversar hoje. Bom, continuando a nossa conversa, certo? No Salmo 73, Asaf, o escritor do Salmo, homem de Deus, autor de muitos outros salmos, confessa diante de Deus a inveja que penetrou seu coração e quase o levou à verdadeira ruína. Asaf olha para um povo e ele deseja muito a vida que aquele povo está vivendo. Eu queria que a gente agora olhasse para a palavra de Deus, tentando se colocar na pele de Asaf, tentando entender bem dentro do coração aquilo que Asaf está sentindo. Salmo 73, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 14. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhe serve de colar e se veste de violência.
Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. E eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, porque o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Em um momento de vulnerabilidade psicológica, é isso que a gente pode ver em Asaf. Ele olha para os seus inimigos e questiona Deus, porque ele, um homem de Deus, escritor de muitos capítulos de um livro da Bíblia que é tão precioso como os Salmos, vivia uma vida tão mais difícil que a vida daqueles que zombavam do nome de Deus e que questionavam a sabedoria e até mesmo a existência de Deus. A gente consegue enxergar no compartilhar dos sentimentos de Asaf um dos efeitos destrutivos da inveja logo no início. E aí você pode acompanhar no seu boletim o esboço da pregação. A inveja distorce a realidade. Quando a gente olha para os versículos 4 e 5 especificamente, Asaf diz que aqueles ímpios eles não passam por sofrimento algum. Eles não têm doenças como homens normais. Eles estão livres dos fatos de todos. Eles não são atingidos por doenças, eles têm um corpo saudável e forte. Asaf atribui qualidades quase que super-humanas para aqueles homens. E a gente pode ter certeza que naquela época, com talvez orientações de saúde tão precárias, as pessoas tinham uma expectativa de vida tão menor que a gente tem hoje. Certamente aqueles homens tinham sim doenças, certamente aqueles homens não eram tão saudáveis quanto Asaf via e percebia. Certamente eles tinham seus sofrimentos, mas Asaf não conseguia enxergar. Parecia que ele estava míope para o que estava à sua frente. Mas, mesmo sabendo que a inveja distorce a realidade, que aqueles homens certamente tinham alguns sofrimentos e tinham alguns problemas físicos, a gente pode ter certeza que existe alguma realidade por trás disso. Às vezes, algumas pessoas passam sim por sofrimentos menores que outros. No caso desses homens, a riqueza, a abundância material, certamente trazia alguns benefícios e algumas facilidades. Outro dia eu estava assistindo televisão e passou uma senhora dando um testemunho. Essa senhora era uma senhora de 50, 60 anos de idade e ela era uma pessoa famosa e há alguns meses ela tinha estado um pouco gorda, tinha estado um pouco acima do peso. E ela estava dando o seu testemunho de como tinha perdido 20 quilos em apenas um mês. Não era Tiago. Não sei se vocês já viram o nosso irmão dando esse testemunho. Mas aquela senhora perdeu 20 quilos em um mês e ela estava falando assim, eu fiquei muito impressionado. É muito simples perder 20 quilos em um mês. Foi muito fácil para mim. Basta ter disciplina. Eu fazia exercícios em torno de 4 horas por dia e tinha uma boa dieta, uma dieta bem regrada. E aí eu comecei a me perguntar, muito simples, exercícios 4 horas por dia, eu acho que eu nem durmo 4 horas por dia. Mas não, eu acho que eu durmo mais de 4 horas por dia. Mas certamente eu não teria tempo de fazer 4 horas de exercício por dia. O homem normal, o homem comum, a maioria de nós aqui não conseguiria fazer exercícios 4 horas por dia, porque a maioria de nós precisa trabalhar. E às vezes a gente chega em casa muito cansado, só consegue colocar ali a lasanha no micro-ondas, comer, assistindo televisão no sofá e adormecer. Às vezes até tentando escapar da realidade, assistindo novelas ou programas de celebridades. Na verdade, invejando um pouquinho da vida desses famosos. Aquela mulher tinha sim uma facilidade. Ela tinha quem trabalhasse por ela dentro de casa, ela tinha dinheiro suficiente para não precisar trabalhar e não precisava gastar tempo lavando prato, cuidando do jardim,
trabalhando, ela tinha 4 horas para fazer exercício à vontade. Dessa maneira era realmente mais fácil perder 20 quilos em um mês. Diferente de Tiago, que precisou ralar, caminhar todos os dias nos horários curtos que tem. Tenho certeza que foi bem mais difícil, né, Tiago? Mas ele conseguiu. Então, não é impossível, viu, gente? Ninguém está rindo das minhas piadinhas aqui, esperava mais. Mesmo assim, eu tenho certeza que aqueles índios sofriam com outras dificuldades que Asaf não enxergava. E que certamente Asaf não era tão pobre e triste como ele estava falando. Talvez os índios sofressem um pouco menos, mas certamente eles não eram plenamente satisfeitos. Assim passamos para o segundo ponto da pregação. O ciúme, a gente vai ver que o ciúme leva a outra coisa. Enquanto a inveja distorce a realidade, turva a nossa visão, o ciúme muitas vezes leva à cegueira, impede-nos de ver algumas coisas que estão diante dos nossos olhos. Eu queria chamar vocês agora para um outro momento da Bíblia, em outra relação bíblica. A gente não precisa virar para lá, mas eu vou contar um pouquinho da história de Davi e Saul. Davi e Saul, no caso, Saul conheceu Davi quando ele ainda era um menino, e ele era um menino cantador realmente. Cantava músicas lindas, era um menino extremamente bravo e conseguiu lutar contra Golias e defender Israel. Saul, ao conhecer aquele menino, ele se encantou muito. Davi era um bom cantor, ele gostou da música de Davi, gostou da bravura de Davi, e com o passar do tempo, percebendo a habilidade de Davi, o quanto ele era bem vocacionado para a liderança, Saul começou a se sentir ameaçado, sabe? Davi era um grande guerreiro, lutava em batalhas, e o povo, depois de um tempinho, começou a cantar uma música bem comum, que ficou bem comum nas ruas de Israel, que dizia mais ou menos assim: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. A Bíblia diz que quando Saul escutou o povo cantar essa música, ele passou a manter um olho de inveja em Davi, um olhar de ciúme em Davi. E aí aquele sentimento de afeição inicial pelo menino bravo, pelo menino guerreiro, pelo menino que cantava bem, passou para um sentimento de, talvez, de importunação. Aquele menino vai ameaçar o meu reinado. Que logo depois foi evoluindo para um sentimento de perseguição, de vontade de matá-lo a todo custo. E então Saul parou de enxergar que a salvação para a nação de Israel, a nação a qual ele havia sido designado para proteger e para reinar, estava bem diante dos seus olhos. Davi era um homem enviado para salvar aquela nação naquele momento. Mas Saul parou de enxergar aquilo, o ciúme, o medo de perder a sua posição. Ele queria se manter rei a todo custo. E se fosse possível, ele passaria por cima do cadáver de Davi para se manter como rei de Israel. Diante dessas duas histórias, a gente consegue enxergar bem o que é inveja, o que é ciúme. Asaf sentiu inveja, Saul foi enciumado pelo seu reinado, mas talvez a gente não consiga enxergar isso bem na nossa vida. Ciúme, inveja, eu não tenho grandes ambições. Eu não tenho vontade de ser famoso, isso é para celebridades. Eu não quero poder, eu não quero ser poderoso no meio de uma cidade, eu não quero reinar sobre nada. Você está falando isso, mas você não está falando isso comigo. Mas na verdade, todos nós, apesar de não buscarmos fama, a fama que as celebridades têm, nós buscamos alguma fama, nós queremos ser reconhecidos, pelo menos no nosso pequeno trabalho dele. Se não queremos poder sobre uma cidade, um estado, uma nação, a gente quer ter algum poder, a gente quer poder talvez para controlar o nosso cônjuge, ou até mesmo um amigo, um familiar. A gente não pode tirar o nosso corpo fora do ciúme e da inveja, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Nós carecemos dessa glória. O Dr. Tremper Longman,
ele é um dos comentaristas bíblicos mais respeitados lá dos Estados Unidos, e ele conta uma história bem interessante, como se a gente pudesse, como crentes ou como cristãos, dizer: não, eu não sinto ciúme, inveja, esses sentimentos não acontecem comigo. E ele conta a história que no seminário da Alma, um dos seminários mais respeitados dos Estados Unidos,